Olá, boa tarde. Neste exato momento, 15 horas e 2 minutos, estamos ao vivo no plenário 1º de maio. Dentro de instantes, teremos a abertura oficial de mais uma sessão ordinária convocada pelos vereadores aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Hoje a sessão plenária propõe que os vereadores falem na tribuna, tanto no pequeno como no grande expediente, sobre assuntos pertinentes na cidade. Para lembrar a você que em alguns instantes os vereadores já começam a chegar por aqui presencialmente, e há aqueles também que ficam online. Aí eles registram a presença no painel eletrônico. Assim que tivermos o número mínimo de vereadores presentes, pode ser online também. Aí então, com 19 vereadores, é aberta oficialmente a sessão e nós vamos acompanhar.
São de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Pela ordem, presidente. Um momento, por favor, vereador Adilson Amadeu. Esta é a 230ª sessão ordinária da 18ª legislatura, convocada para hoje, terça-feira, dia 8 de agosto de 2023. Com a palavra, vereador Adilson Amadeu. Senhor presidente, nobres vereadores Janazzi, jornalismo, craque, João Jorge, Coronel Salles, Gilson Barreto, Rapidinho. Eliane, eu queria falar, eu preciso falar porque nós, vereadores, somos fiscalizadores do município, professor Gilson Barreto. É que, no momento que você é vereador, você recebe denúncias e você também vai atrás de algumas coisas como fiscalizador do município. Então, Eli Correia, que você já vai ouvir, vai ter a palavra daqui a pouquinho, é mais ou menos assim. Eu me dediquei agora nas férias de julho, do recesso, e das informações que eu tive. Então, eu quero falar para o secretário do licenciamento, o CEMUV, os seus coordenadores, todos que estão nessa divisão, eu quero falar que estou fazendo, sim, pedindo informações, Coronel Salles, de todos os standards, de todas as demolições, de todos os prédios que estão sendo construídos aqui na cidade de São Paulo. Que, inclusive, devo ir até o Secov e perguntar para eles se eles acompanham todas essas construções. Eu já tenho 137 pedidos de informação. 137 de mais de 21 subprefeituras. E, sem dúvida alguma, os senhores que são da secretaria e responderam que estão a muito serviço, e eu estou, inclusive, atrapalhando o serviço dos senhores, eu vou atrapalhar muito mais se me prestigiarem nessa casa com uma CPI. Aí sim eu vou mostrar para os senhores que os senhores devem mais analisar os processos, porque tem processos em análise e os prédios estão sendo construídos. Então, o que eu estou falando aqui, Adilson Amadeu, é exatamente o quê? Que irei sim, como vereador, fiscalizar, irei sim levar para o presidente dessa casa, irei sim levar para o prefeito da cidade todas as informações que eu estou pedindo para os senhores. Então, os senhores sejam mais bem educados, respondam as informações, que é importante não para os senhores, e sim para o prefeito Ricardo Nunes, que está fazendo uma trajetória impecável para chegar à reeleição, e os senhores não estão fazendo a lição de casa. Quem está falando é Adilson Amadeu. E as provas estão aqui, nobre vereador Gianazzi. As provas estão aqui. Os senhores me respondem, porque eu estou confrontando a resposta da secretaria com a resposta da subprefeitura. E aí nós vamos ver quem é quem e se o Adilson Amadeu está brincando em serviço. Não estou brincando, senhor secretário e os senhores coordenadores, senhores engenheiros que estão lá na secretaria. Os senhores estão brincando agora de esconde-esconde e eu não vou deixar passar zero. Tá bom assim? Então aqui vim no plenário para deixar claro, dia hoje, 8 de agosto de 2023, que eu quero todas as informações corretas, porque, se Deus quiser, ainda vamos ter uma CPI. Pela ordem, presidente. Com a palavra. 1 minuto de silêncio, eu peço 1 minuto de silêncio pela alma da atriz, grande atriz, Araci Balabeninha. Por favor, eu estou meio nervoso. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Gostaria de, nessa tarde, pedir 1 minuto de silêncio a um pastor, mais do que um pastor, um grande amigo. A Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, se encontra em luto pela passagem do nosso querido pastor Davi Araújo. Ele foi líder da mocidade da igreja, foi um dos fundadores do nosso grupo de adolescentes, que hoje eu e meu esposo temos a felicidade de estar na liderança. E um jovem com 52 anos, comerciante de São Paulo, lá do Brás, e infelizmente teve a vida ceifada por um acidente estúpido de motocicleta nesse último sábado, que trouxe bastante consternação e tristeza a todos nós.
deixo a esposa e 2 filhos, Ellen, querida, continuamos com você, Mateus e Raquelzinha. Queria aqui, com muita tristeza, pedir esse 1 minuto de silêncio, não a um pastor, mas a um irmão que eu perdi nesse último fim de semana. Obrigada, presidente. Nossas condolências da Câmara Municipal de São Paulo a todos os amigos, familiares e pessoas que admiravam essas pessoas. Vamos, então, a 1 minuto de silêncio. Abrindo agora, então, o pequeno expediente, o primeiro orador para fazer uso da palavra, inscrito, vereadora Elaine do Quilombo Periférico. A palavra por 5 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas e colegas. Antes de começar a minha fala de hoje, eu queria primeiramente saudar os companheiros e companheiras do PSOL, que têm, durante essas semanas, discutido suas teses em congresso, discutido uma política que acredita para a nossa cidade, para o nosso país. Saudar também os companheiros do PT, que no último congresso municipal confirmaram o apoio a uma candidatura de Guilherme Boulos, uma pré-candidatura, né, de Guilherme Boulos. Acho que essa é uma aliança por uma cidade que a gente quer, que a gente construiu lá atrás, entendendo o momento histórico na política que a gente se encontra e entendendo que é um momento da esquerda unir força, da gente conseguir dialogar com a sociedade. Então, queria saudar essas 2 iniciativas que muito nos alegram quando a gente faz uma discussão política importante aqui na cidade de São Paulo. Mas hoje, infelizmente, mais uma vez, eu não venho falar de um assunto tão feliz para a cidade. A Prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, acaba de firmar um contrato para a compra de câmeras com reconhecimento facial na cidade de São Paulo, um debate extremamente importante para a gente, cerca de instalação de 20 mil câmeras com essa tecnologia, com uma previsão de instalação inicial de 200 câmeras na região da Cracolândia e que um custo mensal de quase 10 milhões, 9 milhões e 800 mil reais com o custo dessas câmeras. Qual é a discussão que a gente tem fazendo, né? A gente teve primeiro o lançamento de um edital absolutamente equivocado, que falava em monitoramento de pessoa suspeita, que falava inclusive em vadiagem na cidade de São Paulo, depois de ser questionado abertamente pelo Tribunal de Contas do município, depois de ter sido questionado por órgãos de defesa de direitos de proteção de dados, a prefeitura teve que rever o edital, mas enfim fez essa compra, né, para o reconhecimento facial. E é uma questão muito preocupante no nosso ponto de vista, porque não é uma situação em que a gente está fazendo uma compra e um gasto tão extenso na Prefeitura de São Paulo, pensando na segurança pública. A gente está dizendo, na verdade, de um gasto feito através de um lobby de grandes incorporadoras, mais uma vez, de grandes empresários, querendo fazer contratos com a Prefeitura de São Paulo para algo que tem pouco ou quase nenhuma eficiência comprovada na cidade de São Paulo. E isso é muito perigoso, porque a gente tem atentado que essa tecnologia, ela é uma tecnologia que comete muitos erros, e comete erros especialmente
contra pessoas pobres, pretas e principalmente pessoas pretas e pessoas trans. É uma tecnologia que ainda não está completamente preparada para fazer com que a gente tenha segurança de que a sua utilização não cause mais erros e mais problemas. E mais uma vez a gente vai levantar aqui a questão de quando a gente pensa políticas que podem tornar a cidade ainda mais desigual para parte da população que já sofre antecipadamente por conta de políticas construídas nesses espaços de parlamento que não pensaram ou que pensaram de forma criminosa nessas pessoas. Eu acho que há muita coisa para se falar, a gente não tem muito tempo para falar sobre isso, mas eu queria registrar aqui mais uma vez que não há dúvida que o enriquecimento de alguns poucos brancos se baseia também no sangue e na morte de pessoas pretas. E é muito difícil falar isso aqui na Câmara Municipal de São Paulo, porque a cidade vai gastar 10 milhões de reais por uma política que tem se mostrado muito equivocada. Uma política que, em outras partes do mundo, depois de implementada, teve que ser revogada, teve que ser desconstruída. Uma política que poderia estar sendo investida em outros pontos que já são comprovadamente eficientes. A gente tem um exemplo, por exemplo, das câmeras também, que são utilizadas nas fardas de policiais e que reduziram 80% o número de mortes violentas. Esta é uma política comprovadamente eficaz no combate à violência, sobretudo na proteção à vida das pessoas. E quando a gente fala da vida das pessoas, a gente está falando da vida das pessoas pretas que estão nos seus territórios, mas também na vida dos policiais, dos servidores públicos que estão nesse enfrentamento diário. Também tiveram uma redução muito expressa nas mortes desses agentes. E o contrário a gente também avalia, que quando a gente tem mais confrontos, mais violência, a gente tem um aumento muito grande na morte desses policiais. E na semana passada, inclusive, a gente já trouxe um dado aqui, que a maioria dos policiais que morrem em confronto também são servidores, são homens negros. Então, a gente precisa começar a olhar para essas políticas sobre uma ótica de reduzir as desigualdades e não uma ótica de aumentá-las ou de ignorar que essas políticas, de fato, alteram o resultado e a vida das pessoas no território, dos trabalhadores e das pessoas que estão em suas casas. Muito obrigado, presidente. Boa tarde. Obrigado, vereadora Elaine, do Quilômetro Periférico. O próximo orador, vereador Eli Correia. Antes dele fazer uso da palavra, eu quero só registrar aqui a presença dos queridos alunos da Escola Estadual Caetano de Campos. São 26 alunos. Cadê a galera aí? Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de São Paulo, e eu quero dar os meus cumprimentos aqui aos professores Ana Lúcia. Cadê a Ana Lúcia? Uma salva de palmas para a Ana Lúcia. E para o professor Peterson. Cadê o professor Peterson? Palmas para eles aí. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal. Próximo orador, então, vereador Eli Correia, fazendo uso da palavra por 5 minutos. Obrigado, vereador e presidente André. Boa tarde, colegas, vereadores, amigos que acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais, aplicativos, alunos que aqui estão presentes, professores. Eu vou abordar 2 temas. O primeiro, que diz sobre o Supremo Tribunal Federal, que invalidou o uso, aquelas alegações justificativas para que se cometessem muitos feminicídios, a legítima defesa da honra. Ainda que tardiamente, o Supremo tomou essa decisão. Acabar com esse negócio de legítima defesa da honra. Por unanimidade, ministros consideraram inconstitucional o uso do argumento em julgamentos no Tribunal do Júri. A análise foi concluída com os votos das ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. Essa análise do caso foi concluída na terça-feira da semana passada, na sessão de reabertura dos trabalhos da Corte. Os ministros acompanharam o voto do relator do caso, o ministro Dias Toffoli, e em junho já havia maioria para considerar inconstitucional o uso desse argumento. Pela decisão, a legítima defesa de honra não poderá ser usada por advogados, policiais ou juízes de forma direta ou indireta. É um absurdo o que se alegava, que se matou, se agrediu por legítima defesa de honra. Ainda hoje, eu dei uma notícia no rádio, ainda hoje, que me chocou profundamente, de que um cidadão furou os 2 olhos da mulher, ex-mulher, já desde 2020 separado, para que ela não olhasse para outros homens. Vê se é admissível um absurdo desse, furar os olhos
da ex-mulher para que ela não olhasse para outros homens. E, ao votar, a ministra Carmen Lúcia relembrou, sem citar nomes, o caso da socialite Ângela Diniz, assassinada por Doc Street. Em dezembro de 76, ele, Doc Street, matou Ângela com 4 tiros no rosto. Bom, esse caso já é de conhecimento geral. A ministra também citou leis da época do Brasil Colônia que atribuíam ao homem o poder sobre o corpo e a vida da mulher. Argumentou que ainda atualmente as mulheres continuam a ser tratadas como coisas e que nesta condição devem se submeter ao poder de mando de alguém. Para que tenham uma ideia, ocorre pelo menos um caso de feminicídio a cada 27 horas no estado de São Paulo. Batemos o recorde de feminicídio no mês de fevereiro de 2023. Entre as mulheres assassinadas neste ano, 93% sofriam com histórico de violência doméstica, segundo a Secretaria da Segurança Pública. E o outro tema que eu gostaria de falar, claro que esse primeiro achei de suma relevância, principalmente para que as mulheres se sintam mais seguras, tenham um pouco mais de, vamos dizer assim, de autonomia na vida, para que elas possam ser elas mesmas, sem estar submissa ou submetida ao capricho de um sanguinário, de um homem que sequer pode ser chamado de homem, sim de um monstro, que nem o caso de hoje, furar os olhos da mulher para que ela não olhe outros homens. O outro tema, acredito que todos estão acompanhando, com 4 votos para liberar o porte de maconha para consumo pessoal, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento que discute a descriminalização do porte de drogas para uso próprio. O relator da ação, ministro Gilmar Mendes, pediu mais tempo para analisar os votos apresentados e prometeu liberar o processo nos próximos dias. A presidente da Corte, ministra Rosa Weber, atendeu ao pedido. No entanto, não designou data e se comprometeu a adaptar a agenda para quando o ministro puder liberar o caso. Ela também pontuou que gostaria de apresentar o seu voto. Não acredito que o Supremo Tribunal Federal seja quem deve ou não definir sobre esse assunto tão delicado, polêmico, quando vi que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, definiu como um equívoco grave a possibilidade de descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal por decisão da Suprema Corte. Julgamento nesse sentido foi retomado quarta-feira, dia 2, pelo tribunal, suspenso depois de 4 votos a favor. Segundo Pacheco, presidente do Senado, cabe exclusivamente ao Congresso Nacional discutir a questão e uma decisão do Supremo não pode ser contrária à lei vigente. Pacheco classificou a descriminalização, sem discussão no Congresso e sem criação de programas de saúde pública, como invasão de competência de poder legislativo. Eu, particularmente, não concordo com a descriminalização sem antes termos realmente discutido muito isso. Quantos jovens começam na maconha, que 4 votos a 0 até aqui está, obviamente, permitida. E esses jovens se perdem em outras drogas, inclusive no meu programa de rádio. Existem tantas famílias destruídas, só um segundinho, presidente, tantas famílias destruídas que é inconcebível, pelo menos do meu ponto de vista, admitir qualquer concessão nesse sentido. Eu não quero, eu não desejo que os nossos jovens, aqueles que estão fora, de repente possam se enveredar por esse caminho. E os que estão nesse caminho, que possam receber uma ajuda e sair, sinceramente, dessa desgraça que é droga. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Eli Correia. Próximo orador inscrito, Eliseu Gabriel. Próximo orador inscrito, vereadora Eli Teruel. Próximo vereador, vereador Fábio Riva. Próximo orador, vereador Fernando Holliday. 5 minutos para fala. Já que eu estou aqui, né? Boa tarde, presidente. Tinha combinado já com o presidente André Santos. Presidente, muito rapidamente, gostaria apenas de registrar aqui e pedir uma salva de palmas para a visita do deputado estadual de Minas Gerais, Bruno Engler, do PL. Seja muito bem-vindo a esta casa. Gostaria também, muito rapidamente, presidente, de aproveitar essa oportunidade apenas para deixar registrado a minha felicidade de ver ontem a recepção que o prefeito Ricardo Nunes deu
ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e ao nosso governador do estado, Tarcísio de Freitas, demonstrando que há uma sinergia, uma união a caminho das lutas que travaremos em 2024 aqui na cidade de São Paulo. Acredito que é muito importante que, neste momento, todas as forças de centro, de direita, se unam para que a gente impeça que, em 2024, nós tenhamos um invasor de propriedades na sede da Prefeitura de São Paulo. Seria uma vergonha para a maior cidade da América Latina contarmos com a prefeitura de um partido que deliberadamente apoia a invasão de propriedades e, dessa forma, portanto, apoia e, de certa forma, também financia o crime. Porque invadir propriedades, senhor presidente, é crime. E, muitas vezes, nas discussões aqui na Câmara Municipal de São Paulo, nós nos esquecemos que nós temos um candidato à Prefeitura de São Paulo que abertamente defende e promove o crime na cidade. Nós não podemos tolerar isso. Nós precisamos nos unir em torno daqueles que, de forma decente e corajosa, defendem a liberdade, defendem a propriedade e defendem a vida. É isso. Muito obrigado, presidente André Santos. Muito obrigado, vereador Fernando Holliday. Próximo orador inscrito, vereador Jorge Rato. Próximo orador inscrito, vereador Rodolfo Despachante. Próximo orador inscrito, vereador Gilson Barreto. Suas ordens, presidente. Tem a palavra por 5 minutos. Senhor presidente André Santos, demais colegas, vereadores, os amigos que nos acompanham, nossos jovens nessa tarde com a gente. E, senhor presidente, primeiro agradecimento à nova vereadora Sandra Tadeu, ao Alessandro Guedes, ao vereador Sansão, também teve sua comitiva acompanhando. Estou falando da ida do prefeito, o Sansão está aqui com a gente, a ida do prefeito na sexta-feira passada à região de São Mateus, onde o prefeito está fazendo visitas a cada subprefeitura. São Mateus abrange o distrito de São Mateus, Parque São Rafael e Jardim Iguatemi. E ele monta uma programação, elabora uma programação e passa o dia todo na região, fiscalizando, analisando, visitando as obras já executadas, verificando quais que estão em andamento e as que precisam. E o prefeito chegou exatamente às 8h30 da manhã e saiu às 21h20 da noite. Eu tive o privilégio de acompanhá-lo e, inclusive, o prefeito e toda a sua comitiva, vários secretários, acompanhar desde as 8h30 da manhã, em que primeira visita foi a inauguração de uma creche construída pela prefeitura, uma SEI, em que está abrigando, já inscritos, 160 crianças, e na região no quilômetro 25 da Avenida Sapupemba, que é considerado ainda Jardim Santo André, praticamente aquela região, e uma inauguração muito ativa, a participação efetiva das pessoas da educação, dos professores e todos ligados à educação. Quero ressaltar aqui a pessoa dirigente de ensino, a professora Elaine, que realmente coordena toda aquela região. Em seguida, visita as várias obras já executadas. Nós tivemos
14 obras de canalização de córrego, que deu dignidade às pessoas que moravam na beira desses córregos. E esses córregos a Sabesp também passa canalizando, inclusive, o esgoto que corria a céu aberto. Então, isso dá dignidade aos moradores do entorno e para a gente foi uma satisfação muito grande. Não só questão de obras, mas também na área de lazer, reuniu os empresários da região, 60 empresários, para ouvi-los e ver as dificuldades da região, porque não são empresários, eu chamo de comerciante, que são as pessoas que sacrificam a família, põem o seu dinheiro e mantêm e pagam a conta do governo. Além disso, houve uma reunião também com 50 associações de bairro, em que o prefeito ouviu esses presidentes de associações, em que colocaram o seu sentimento e as questões da cidade. E, no final, enfim, às 9 horas da noite, o senhor prefeito fez um apanhado geral de tudo aquilo que tinha sido feito, inclusive construção de 2 UBS, e autorizou a construção de uma UPA na região de São Mateus. E com isso, às 9 horas da noite, fez toda essa exposição, assinou início de obras de várias ruas, principalmente da periferia. O mais importante é que nós não só percebemos, mas sabemos que o prefeito de São Paulo é um pisador de barro. E ele tem dado uma atenção toda especial para a periferia. E nós temos convicção, se nós resolvermos a questão da periferia de São Paulo, nós resolvemos o problema de São Paulo. E eu vi na condução de um local para outro a preocupação dele com o centro da cidade, seu presidente, em que vai dar condições para que os empresários invistam e transformem o centro da cidade de São Paulo como um centro realmente cultural e que a pessoa tenha realmente satisfação de morar em São Paulo e dizer que nós teremos um grande centro de cidade digno de todos visitarem e se locomover nessa região. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Gilson Barreto. Próximo orador, vereador Hélio Rodrigues, tem a palavra por 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a oportunidade de saudar aqui os nossos vereadores e vereadoras que nos acompanham pela rede aqui dos meios de comunicação da Câmara Municipal. Senhor presidente, semana que vem, do dia 14 ao dia 16, acontece em Brasília a 7ª Marcha das Margaridas. Companheira Margarida Maria Alves, que foi assassinada em 1983 com um tiro de calibre 12 quando saía de casa, indo para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais defender os companheiros e companheiras rurais. Então essa marcha vai contar com mais ou menos mais de 100 mil mulheres, como foi a última marcha. Ela acontece em 4 anos, e o movimento sindical da qual eu pertenço sempre faz muita presença nessa marcha. Então, é uma marcha que vai denunciar as desigualdades entre homens e mulheres. Eu vou estar lá de novo na 5ª vez que eu participo da Marcha das Margaridas. Mas eu quero aproveitar também, presidente, para falar aqui dessa data importante. Ontem, dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completou 17 anos de existência, mas infelizmente não temos o que comemorar. Sancionado em 2006, a lei inovou ao estabelecer uma norma específica para lidar com as denúncias e processos de violência doméstica e buscar a proteção a vítimas e seu acolhimento pelo poder público, com previsão de medidas protetivas, mudanças de domicílio, entre outras regras. A aprovação foi fruto de muita mobilização popular, especialmente de Maria da Penha, ativista que foi vítima de tentativa de feminicídio pelo seu então marido,
o caso gerou repercussão internacional e motivou a criação de uma legislação específica para tratar a violência de gênero. Bom, no mês de agosto agora, a gente tem o mês do Agosto Lilás, que é o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. O que a gente observa é que, infelizmente, na prática, a Lei Maria da Penha ainda enfrenta muitos obstáculos. Senhor presidente, eu quero também aproveitar a oportunidade para falar que, nesse final de semana, o Partido dos Trabalhadores, na convenção, no Congresso, formalizou o apoio ao pré-candidato Guilherme Boulos. E o que eu acho importante, e não poderia perder a oportunidade de nacionalizar esse debate. De um lado, nós teremos o prefeito Ricardo Nunes junto com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e do outro lado nós teremos o candidato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pela terceira vez é presidente da República. E não foi 4 vezes, porque uma vez um juiz corrupto e ladrão impediu a sua candidatura e aprisionou o presidente, e ele vai estar aqui apoiando a candidatura de Guilherme Boulos. Vai ser muito importante esse debate para a cidade de São Paulo. 2 pontos extremamente polarizados, meu querido vereador Coronel Salles, que tem posições antagônicas. E como foi falado, de um candidato representando o presidente Lula, que é acusado de invasor de casas, que foi a mesma forma com que a direita, em 88, se referia à então candidata e depois se tornou prefeita de São Paulo, Luíza Erundina, que foi uma das melhores prefeitas que nós tivemos com relação à moradia, sem falar que nós tínhamos um processo não tão abundante de recursos como nós temos na prefeitura de São Paulo hoje. Vai ser importantíssimo para a cidade de São Paulo essa polarização. De um lado está aquele que defendeu ao longo dos 4 anos a não intervenção da saúde pública, ao negacionismo da saúde, a não compra de mais de 70 milhões de vacina pela Pfizer, que foi dada para o governo do governo brasileiro. Do outro lado, nós vamos ter um presidente que defende a legalidade, as instituições, que defende o diálogo. Não é à toa que se aprova no Congresso, agora na Assembleia, lá na Câmara dos Deputados, uma reforma tributária que não é reforma do sonho da classe trabalhadora. Pelo contrário, está longe. Nós queremos tributar as grandes fortunas. Nós queremos tributar os lucros e os dividendos, que é uma coisa absurda nesse país, um dos poucos do planeta que não faz esse tipo de tributação. São só 2.300 pessoas que detêm 50% da riqueza desse país. É 0,101%. É 0,01%. Então vai ser importantíssimo para o povo paulistano, o ano que vem, confrontar esses 2 projetos. Um, que é o candidato do Jair Bolsonaro. O outro, que é o candidato do presidente Lula. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Hélio Rodrigues. Com a palavra, próximo orador, vereador Isaac Félix. Próximo orador, vereador Jair Tato. Você não pode ter a parte. Manda por escrito. Vai mandar por escrito. Próximo orador, vereadora Janaína Lima. Próximo orador, vereador João Jorge. Com a palavra por 5 minutos. Está sorrindo o vereador João Jorge. Como sempre. Como quase sempre. Como quase sempre. O João Ananias está achando que hoje eu vou entrar aqui nesse embate do apoio do PT ao Boulos. Não, João, hoje não. Fica para um segundo momento. Hoje não. Hoje deixa vocês celebrarem em paz, né, o apoio ao PSOL e o PSOL receber. Deixa vocês celebrem em paz. Mas que o debate vai ser duro e seremos duros no contraditório a essa candidatura, seremos com certeza. Hoje, obrigado, presidente André Santos. Eu quero falar um pouco, eu assisti uma longa reportagem ontem, Coronel Salles Nunes, uma longa reportagem no Jornal Nacional ontem, que veio num momento muito oportuno, que é o debate sobre o uso de celular nas salas de aula.
O Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro, proibiu o uso de celular em salas de aulas. Não proibiu o aluno de levar o celular à sala, mas ele tem que deixar na mochila, ele não pode colocar sobre a carteira, ainda chama carteira ainda não, né? Sobre a mesa? Na minha época era carteira, muda tudo, né, coronel? Né? E proibiu o uso. Alguns países que avançaram demais no ensino 100% digital, alguns, estão voltando atrás. O Rio de Janeiro acabou. Por que o Rio de Janeiro coloca isso? Os estudos mostram, e essa matéria do Jornal Nacional mostrou ontem, que uma criança ou um adolescente, qualquer um de nós, a gente fala de criança porque está na escola, mas qualquer um de nós, quando você está participando de uma reunião como essa aqui, de repente você vai ver uma mensagem de WhatsApp que entrou. Você não vê só aquela, você vê uma outra, e vai entrando, você distrai, você leva tempo depois, você leva muito tempo depois para se reconectar ao assunto que estava sendo debatido. Então, eu estou observando muito isso com muito interesse. Por quê? Porque eu acho que nós daqui da Câmara Municipal de São Paulo, a gente que representa o povo paulistano, deve fazer um apelo ao governador Tarcísio de Freitas. O governo do Estado de São Paulo anunciou semana passada, num dia, que a educação estadual, as escolas públicas estaduais, seria 100% digital, abolindo livros e as apostilas, 100% digital. A repercussão foi muito grande e muito negativa. O que aconteceu? No dia seguinte, o governador Tarcísio aí também merece nossos elogios, porque ele, às vezes, quando toma alguma medida que há uma certa reação, ele repensa, e ele repensou e disse que, então, estava tomando as medidas necessárias para que, havendo o ensino digital, que aquele aluno que preferisse o papel, a folha, haverá então a impressão desse material, o que também eu não acho uma boa medida. De qualquer maneira, está partindo para tirar os livros, tirar cadernos, tirar apostilas. Não vale publicar. Isso me parece um pouco assim, uma coisa meio de improviso, né? O aluno que não quer, manda lá para a secretaria e faz a impressão. O apelo que a gente faz ao governador Tarcísio é que não tire, não abdique dos livros. Nós não podemos abrir mão dessa priorização, desse tesouro que são os livros em sala de aula. Não podemos. Ano a ano, há um desinteresse maior. Quem diria, hein? Se aplaudido pela esquerda aqui é meu dia hoje, hein? Ganhei o dia do pessoal da educação. Eu vejo, professora Silvia, eu vejo em metrôs, eu que já viajei, aqui o costume era menor, mas eu me lembro que eu passei até uma época estudando em Nova York, todo mundo lia livros no metrô, todo mundo. A última vez que eu fui para lá, as pessoas estão no celular, vendo o WhatsApp, vendo o Instagram, vendo o YouTube, vendo um videozinho. Então é muito importante que pelo menos essa cultura do livro, da educação, a gente preserve nas escolas. Então eu faria aqui um apelo, pelo que eu vejo aqui da reação dos senhores vereadores, eu posso fazer esse apelo ao governador Tarcísio, em nome da Câmara Municipal de São Paulo, para que não tire os livros das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Muito obrigado. Olha, um dia histórico, nunca imaginei que o vereador João Jorge receberia aplausos do PT e do PSOL. Dia histórico. Vamos continuar aqui com o pequeno expediente. Próximo orador, vereador Isaac Félix. Próximo orador, vereador Jair Tato. Já foi, né? Já foi. Parou na João Jorge. Próximo orador, vereador Coronel Salles. Ô, João, você levantou até a mão, você viu? Não. Mas faria também. Fala que a Comissão de Educação vai discutir isso. Olha o candidato falando aqui. Senhoras e senhores, cumprimentar os nossos estudantes que hoje ocupam as nossas galerias. É uma alegria tê-los aqui. Aqui funciona o parlamento. Por vezes concordamos. Hoje foi um dia raro. Vocês deram muita sorte onde há uma convergência aqui de objetivos. Mas nem sempre é assim. Acho que é até bom que hoje seja assim. Presidente, queria dizer que ontem acompanhei
a assinatura do contrato do programa Smart Sampa de monitoramento da cidade. A cidade de São Paulo, pelas mãos do prefeito Ricardo Nunes, ontem deram um upgrade no que tange ao controle da cidade. Nós estamos falando de segurança pública, mas também nós estamos falando, presidente Sidney, doutor Sidney, de segurança viária, de controle dos semáforos, de controle do acesso aos bairros, de controle do acesso à cidade, de controle do trânsito, do controle nos parques, da segurança pública nos parques públicos. Então, uma verdadeira revolução. É lógico que todo projeto que se inicia, ele requer mudanças, aperfeiçoamento. Erra aquele que acha que tem o domínio, que tem o estado da arte, como a gente falava ainda, quando íamos fazer os trabalhos monográficos, dissertações de mestrado. O estado da arte, não. O estado da arte, ele é dinâmico. O estado da arte, todo dia aparece uma informação nova. Então, eu quero cumprimentar o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, pela conquista de hoje, que foi feita em São Paulo, para que a gente possa colocar 20 mil câmeras na cidade de São Paulo. E não preciso nem dizer do apoio nosso ao prefeito Ricardo Nunes, que vem trabalhando de maneira muito efetiva. Final de semana estava em São Mateus, está na Zona Sul, está no centro, está na Zona Oeste, está na Zona Leste, está correndo a cidade, trabalhando pelas pessoas. E não vou me ater, como disse o meu querido vereador João Jorge, falar, tirar o brilho da alegria da esquerda aqui na Câmara Municipal. Mas eu aprendi, nesses meus 56 anos de vida, que falamos de eleição em ano par. Nós estamos em ano ímpar, hora de trabalhar. Uma boa tarde a todos. Obrigado, nobre vereador Coronel Salles. Próximo orador inscrito, vereadora Jussara Basso. Próxima vereadora, vereadora Luana Alves. Vai querer falar, vereadora Luana Alves? Então tá, com a palavra por 5 minutos. Boa tarde aos meus colegas vereadores, colegas vereadoras, estudantes que estão aqui conhecendo a Câmara Municipal de São Paulo. Obrigada por estarem aqui, essa é a casa de vocês. E a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Hoje eu venho trazer um assunto que sempre é pauta nessa casa, sempre precisa ser pauta, porque infelizmente a gente não consegue deixar de falar sobre um problema que estrutura o nosso país, que é o racismo. Mas é muito mais grave a gente perceber que na Casa do Povo a gente tem, com alguma frequência, manifestações racistas. A gente sabe que na sociedade é uma luta de longo prazo. A gente pensar como a gente supera o racismo. Tem a ver com condições estruturais do Brasil. Mas quando a gente naturaliza que na Casa do Povo, que no lugar que as pessoas deveriam ter o direito de poder olhar e dizer, essa é um pouco a minha cara, esse é o lugar que tem os representantes que eu elegi, a gente naturalizar racismo nesse espaço é muito grave. Por isso eu venho fazer um debate com os senhores. Aqui eu trouxe, gente, saiu agora, vereadores, em julho, o anuário da violência, o anuário da segurança pública. Alta de mais de 50% dos registros de racismo e homofobia. Eu não acho necessariamente, isso sendo bastante otimista, que houve um aumento de 50% dos casos de racismo. Mas as pessoas negras têm procurado mais a justiça enquanto uma saída, enquanto um lugar, e que consiga ter, de fato, uma resposta para o racismo. Pode passar. Então, a gente teve esse aumento de 50% de pessoas que dizem, eu vou procurar a delegacia, eu vou registrar uma ocorrência, eu vou dizer, né, o que aconteceu. Aqui nessa casa, nessa legislatura, a gente teve um vereador Camilo Cristófaro, que falou que não lavar a calçada era coisa de preto. Aqui, nessa casa. E que ainda não sofreu
um processo, que deve ser um processo de cassação, que eu espero que vai ser decisão tomada por essa casa. Aqui eu coloquei um trecho, infelizmente, da decisão em primeira instância, porque esse vereador é um vereador que virou réu por racismo na justiça e o seu processo ainda corre. Em paralelo, tem um processo na corregedoria. Ali a decisão em primeira do juiz, que é bastante lamentável, ele falou: a fala do acusado, como se demonstrou de forma exaustiva pelas testemunhas ouvidas em juízo, foi extraída de um contexto de brincadeira, de pilhéria, mas nunca de um contexto de segregação, discriminação, coisa que o valha. Racismo não é brincadeira. Não existe contexto de pilhéria, contexto de piada, contexto de brincadeira que justifique dizer que não lavar calçada é coisa de preto. Aqui, no microfone da Câmara Municipal de São Paulo, essa decisão lamentável que eu venho trazer para que todos os senhores vejam, é para a gente perceber como é triste a gente ter um aumento de 50% das pessoas que sofreram violência procurarem a justiça e decisões como essa saírem. É um tapa na cara da população negra, que procura a justiça para conseguir ter uma resposta e se dar de cara com o juiz que dá uma decisão como essa. Pode colocar a próximo pedido. E aqui mais um dado, que tem muito a ver com o que a gente estava falando. Menos de 1% dos magistrados do Tribunal de Justiça de São Paulo se declaram pretos. O que a gente vê é um movimento preocupante. É um movimento lamentável, um movimento em que a gente tem pessoas negras que sofreram processos de violência, procurando uma justiça que não está acolhendo, que não está dando a resposta necessária. Quando a gente fala que quem toma as decisões em relação à justiça é 0,6% negro, num estado em que a gente é quase metade da população, é muito grave. Não é só uma questão de representatividade, é uma questão de pessoas que não estão entendendo a importância desse juiz. E aqui não é nenhum respeito pessoal, mas a tipificação do racismo não existe em contexto de brincadeira ou não brincadeira. Não existe essa questão de um racismo, ele tem uma pena menor se a pessoa não queria. Não existe isso, o racismo não é. E um juiz que toma uma decisão dessa é a cara de um judiciário que ainda não representa o povo brasileiro. Eu vou passar, pode passar para o próximo slide. E aqui acho que não vai dar para ler, mas essa é o recurso da apelação do Ministério Público. Esse vereador que segue com o mandato presente aqui na Câmara, ele segue com o seu processo tramitando, rolando, e o Ministério Público, a promotoria, recursou contra esse juiz. Então o processo não está findado. Aqui eu trouxe para os senhores verem que o Ministério Público de São Paulo, aqui está o número dos autos, contra o vereador, que aqui faz parte, é um processo público, é importante que a gente escuta. Não dá para a gente, existe um pacto de silêncio sobre o racismo que eu estou fazendo a proposta da gente despactar. Vamos tirar o pacto de silêncio do racismo. Vamos trazer o processo exatamente como ele é. Então estou trazendo aqui para os senhores que o Ministério Público está recorrendo disso. Inclusive colocou a construção do racismo recreativo, que entrou já na lei do racismo enquanto uma das modalidades de racismo, que é o racismo da brincadeira, recreativo, que também deve ser punido. Então, essa minha fala é para trazer para todos os presentes que nesse mês de agosto, a Câmara Municipal de São Paulo pode dar um exemplo para a sociedade brasileira e para a sociedade, obviamente, paulistana. Quer dizer que não aceitamos racismo aqui na Casa do Povo. Independente da decisão que a Justiça irá tomar, e ainda está tomando, porque o processo da tramita, a Corregedoria da Casa tem a oportunidade de dar um recado de que respeita o povo preto da cidade de São Paulo. E eu tenho certeza que todos os senhores vereadores vão saber tomar a melhor decisão. É isso, muito obrigada, presidente. Obrigada, vereadora Luana Alves. Próxima oradora e última oradora do pequeno expediente, vereadora Luna Zaratini. Boa tarde a todos e todas, boa tarde, nobres vereadores, boa tarde, presidente dessa sessão, boa tarde a todos e todas que estão assistindo a gente, seja aqui na galeria, como também no espaço virtual. Queria usar aqui esse espaço que eu tenho do plenário para falar que essa semana a gente completou 17 anos da Lei Maria da Penha, um importante instrumento de combate à violência das mulheres, um importante instrumento de tipificação dos casos de violência contra as mulheres e que ajudou aí diversas mulheres nesses últimos anos no nosso país. Mas a gente ainda tem muita dificuldade de
garantir que leis que combatam a violência contra a mulher sejam de forma integral aplicadas, né? E a gente sabe que no ano de 2022 a gente teve um aumento de todos os tipos de violência contra as mulheres, inclusive porque, na nossa opinião, a gente teve um governo de extrema-direita, o governo Bolsonaro, que não minimizava nenhuma fala contra as mulheres, contra as minorias, e que, pelo contrário, né, aumentava o clima de violência, incitava o ódio, incitava uma série de crimes. Mas aí, eu acho que a gente pode falar do governo Bolsonaro, do que foi esse desgoverno, a gente pode falar de como o governo Lula tem feito um enfrentamento do combate aí à violência contra a mulher, mas eu acho que o que mais me choca é a gente falar sobre a cidade de São Paulo. Aqui na cidade de São Paulo, pelo que a gente averigou, a gente tem mais de 14 leis municipais sem qualquer regulamentação de combate à violência contra as mulheres. E isso é muito grave, porque quando a gente tem a lei e ela não é regulamentada, a gente está sinalizando de uma forma errada para a sociedade, que o parlamento entende que é importante combater a violência contra as mulheres, mas que não se aplica a lei. E a gente vai caminhando num cenário de muita violência. Então, repito, 14 leis municipais de combate à violência contra as mulheres que não estão de nenhum modo regulamentadas. E eu tive a oportunidade de ir no Tribunal de Contas do município para ouvir um relatório que foi feito pelo conselheiro Roberto Braguin sobre os equipamentos públicos de combate à violência contra as mulheres e toda essa situação da violência de gênero na nossa cidade. E aí eu queria ler um pouco do que foi apontado nesse relatório para poder trazer aqui para a Câmara, para poder trazer para a sociedade civil o que foi apontado sobre os equipamentos públicos de combate à violência contra as mulheres na nossa cidade. Então, alguns problemas que foram levantados. Primeiro, a insuficiência de servidores nos equipamentos municipais, a falta de multidisciplinaridade nas equipes de atuação, fragilidade nos serviços prestados pela casa de passagem, no que se refere à alimentação, às atividades coletivas, atenção às crianças acolhidas com mães, a ineficácia dos meios para a divulgação dos serviços oferecidos à população, a inexistência de um canal contínuo e eficiente de diálogo entre as secretarias e entidades representativas da rede de enfrentamento, a falta de um plano de ação articulado para a integração do serviço à rede local, necessidade de ações educativas com profissionais, falta de equipamento em regiões prioritárias, ineficiência da uniformidade da oferta de serviços, ausência de dados informativos relacionados à mensuração da demanda. E aqui eu quero levantar um projeto que eu tenho defendido, que é o dossiê para as mulheres, em relação às políticas públicas para as mulheres. A gente quer, de fato, regulamentar que a Prefeitura faça dados em relação às políticas públicas para as mulheres, justamente para a gente produzir esse tipo de política pública e conseguir fazer uma cidade não só para todos, mas principalmente para todas as mulheres. Uma cidade segura, uma cidade que atenda as mulheres, uma cidade que acolha mulheres. E aí, por último, o que o relatório apontou, que foi feito com uma equipe super competente do Tribunal de Contas, uma equipe que fez essa pesquisa e fez esse trabalho árduo, foi as fragilidades no monitoramento dos serviços. Ou seja, não adianta nada a gente ter leis, a gente ter a Lei Maria da Penha, que foi fundamental no combate à violência contra as mulheres, se os equipamentos públicos que, de fato, vão atender essas mulheres não estejam funcionando. E por isso eu queria fazer aqui um apelo, que o Tribunal de Contas fez um pedido para a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura do Ricardo Nunes, que ele apresente em 60 dias um plano de ação para resolver os problemas da rede pública de proteção à violência das mulheres. A gente está numa semana que a gente vai entrar numa grande marcha que vai acontecer em Brasília, a Marcha das Margaridas, que vai reunir 100 mil mulheres em Brasília, mulheres
mulheres trabalhadoras rurais, que vão reivindicar uma série de questões ao governo Lula, na reconstrução do Brasil e pelo bem viver, e é fundamental que a cidade de São Paulo também seja referência nesse combate à violência contra a mulher, mas infelizmente a gente tem uma prefeitura que não regulamenta 14 leis municipais, que não está conseguindo conduzir o equipamento público de combate à violência contra a mulher, uma prefeitura que não tem olhado para as periferias e tampouco para as mulheres. Por isso que eu deixo mais essa denúncia aqui no plenário, para que essa casa reconheça esse serviço público e consiga garantir a qualidade desses serviços, porque também é papel dos vereadores a fiscalização dos serviços públicos. Muito obrigada, presidente dessa sessão. Obrigado, então, vereadora Luna Zaratini. Encerrado, então, o pequeno expediente, passemos, na forma regimental, ao grande expediente. Primeiro orador inscrito, o vereador Marcelo Messias. Próximo orador inscrito, vereador Marlon Luz. Próximo vereador inscrito, vereador Milton Ferreira. Último orador inscrito do grande expediente, vereador Milton Leite. Encerrado, então, o grande expediente, passemos ao prolongamento do expediente. Submeto ao plenário a votação da leitura de papéis. Há votos. Os vereadores favoráveis à leitura de papéis permaneçam como estão. Está aprovado. Passemos agora, na forma regimental, ao comunicado de liderança. Comunicado de liderança. Primeiro, o orador pelo comunicado de liderança, pelo PT, vereador Senival Moura. Obrigado, presidente, vereador André. Quero cumprimentar quem nos acompanha pela TV Câmara São Paulo, leitores de Diário Oficial, os pares presentes no dia de hoje. A galeria estava cheia, mas a garotada já foi embora. Presidente, eu quero aqui tratar dos temas que eu presumo ser importante para a cidade de São Paulo. A maior capital do país, a maior cidade do país, o terceiro ou quarto orçamento. Imagina, Coronel Salles, terceiro ou quarto orçamento do país. Ou seja, União, Estado e a própria cidade de São Paulo. Orçamento maior que o Estado de Rio de Janeiro e outros aí, Paraná. E aí vai. Bom, que terá eleição no próximo ano para renovar a Câmara Municipal. Temos vereadores aqui extremamente competentes, que vão fazer a disputa, que eu acho que é importante, é o direito de cada um, mas também a renovação, a eleição para a Prefeitura da cidade de São Paulo, que é importante. E aqui, quando a gente vem fazer esse debate, a gente temos que tomar um cuidado, para a gente, de repente, não ficar aqui, e aí a tribuna é livre, por isso que a tribuna é livre para cada vereador falar conforme a sua ideologia, conforme o seu pensamento, conforme a sua vontade, mas é bom a gente também ter cautela. O que eu não quero para mim, não posso desejar para o próximo. Tem sempre que agir dessa forma. Amanhã sempre será um outro dia. Então, a eleição que está colocada aí é uma eleição muito importante. A esquerda terá um candidato. Toda a esquerda terá um candidato que já definiu, última semana, que será o Guilherme Boulos, que, na minha opinião, será um dos pré-candidatos mais preparados para disputar esta eleição na cidade de São Paulo. Então, a gente tem que ter responsabilidade quando fala aqui. Vim aqui dizer coisas que inverídicas, a gente não pode também aceitar. Vamos falar das qualidades. O debate tem que ser com base na qualidade, na competência, especialmente no compromisso do cidadão. A força de vontade, a gama da população da cidade de São Paulo que tem relação. Se tem duas coisas que nós temos que lutar para a gente garantir na nossa vida, Salles e todos os outros aí, tem duas coisas que eu presumo ser o mais importante para qualquer um de nós. Primeiro, você tem que ter saúde.
Não adianta você ter uma tonelada de dinheiro e você está sobre uma cama, está vegetando. Isso é a primeira coisa que nós teremos que ter na nossa vida. A segunda é ter moradia, Salles. Se você tiver saúde e moradia, você tem tudo na sua vida. Você tem tudo. O resto, você vai em busca, você luta, você vai batalhar, mas você tem que ter saúde e moradia. Você, durante o dia, você faz qualquer coisa, você vai correr, para sobreviver, e o povo brasileiro aprendeu isso já, mas você tem que ter moradia. E se a luta principal do deputado federal Guilherme Boulos é para garantir moradia para a população, para o povo que mais precisa da cidade de São Paulo. Então a gente tem que respeitar a história. Não é vir aqui ficar com palavras de baixo calão, ofendendo. Resultado de tudo isso que eu acabo de dizer, a eleição próxima passada, o deputado Boulos foi reeleito o deputado mais votado do estado de São Paulo. Só na cidade de São Paulo foram mais de 500 mil votos. Então não é isso que pensa o povo da cidade de São Paulo. O povo da cidade de São Paulo pensa diferente. E esse debate nós vamos fazer. Então, com maior tranquilidade, eu não tenho aqui nenhuma procuração do deputado federal Guilherme Boulos para poder estar falando sobre ele, mas eu me sinto no direito, enquanto vereador e liderança da bancada do Partido dos Trabalhadores, vim aqui falar sobre isso, porque isso é importante. A cidade de São Paulo merece pessoas compromissadas. Quero deixar claro isso. Então, não dá para a gente querer nivelar por baixo. Eu acho que o debate tem que ser do tamanho e da altura e da necessidade que essa cidade precisa para a gente... E aí, o povo faça a sua avaliação. Olha lá, o povo faça a sua avaliação no dia a dia. E aí, não quero aqui, de forma alguma, usar essa tribuna para querer desqualificar qualquer que seja o candidato. Quero deixar claro isso. Qualquer que seja o candidato. Mas exigimos respeito, que todos sejam tratados, especialmente da forma e da sua atuação, que seja respeitada. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Senival Moura, falando aqui pela liderança do PT. Agora, pela liderança do Solidariedade, por 5 minutos, vereador doutor Sidney Cruz. Muito obrigado, presidente em exercício, André Santos. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar os nobres pares, público que nos acompanha pela Rede Câmara, todos os assessores aqui presentes, Guarda Civil Metropolitana. Senhor presidente, hoje, dia 8 de agosto, um dia muito especial, é o dia que se comemora o Dia Nacional do Taekwondo, uma atividade esportiva popular na Coreia, que chegou aqui em 1973 com a sua primeira academia aqui no bairro da Liberdade. E eu quero aqui aproveitar essa fala para fazer uma homenagem a toda a família do Taekwondo. Falo acerca dessa data, Coronel Salles, porque eu acredito muito no tripé da transformação. Eu sempre falo que o combate à desigualdade social e a transformação que sonhamos passa por esse tripé, que é o fomento ao esporte, à cultura e à educação. E o Taekwondo, nós temos um projeto através do mestre Rodrigo, lá em Itaquera, na Zona Leste, que atende mais de 200 crianças no contraturno, gratuitamente. Taekwondo tem regras que são cumpridas e é uma ferramenta de formação da cidadania e, às vezes, também de grandes atletas competitivos. Taekwondo chegou aqui através do mestre Cho, que está vivo até hoje, mora em Los Angeles. E hoje eu também, coincidentemente, nesta data, recebi um título, certificado de faixa preta honorário, pelo fomento ao esporte do Taekwondo na cidade de São Paulo. Não luto, mas por conta dessa parceria do nosso mandato, com esse projeto, sou um lutador fora dos tatames para ampliar
os esportes na cidade de São Paulo, especialmente nas nossas periferias. Temos aí, André, um projeto chamado Agir e Transformar, que atende hoje mais de 3 mil pessoas, com foco nas crianças e nos adolescentes no contraturno, sem esquecer dos adultos e dos idosos. São projetos continuados, que contam com apoio total do prefeito Ricardo Nunes. Então, aquilo que eu acredito, eu sou fruto da evolução por meio da educação, sempre falo isso. O menininho do barraco de tábua, da Rua 2, do Parque Doroteia da Pedreira, que por meio da educação me formei em Direito, fui diretor da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santo Amaro, uma das maiores do estado de São Paulo. Representei a minha categoria de 2015 a 2018 e hoje tenho a honra, pelas mãos da população da cidade de São Paulo, de representar essa população, especialmente os mais necessitados nas nossas periferias. E falo com propriedade. Eu, como diz o Mano Brown, quero aqui até plagiar, né? Pedir licença, eu não assisti, eu não li, eu vivi. Então eu quero aqui deixar essa homenagem a toda a família do Taekwondo e dizer que estamos juntos nesta luta, porque através do tripé da transformação, que é o esporte, a cultura e a educação, que vamos mudar a realidade do nosso país e vamos fazer efetivamente que as crianças e os adolescentes sejam, no futuro, algo diferente do que é hoje. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos. Obrigado, então, vereador doutor Sidney Cruz. Está inspirado hoje, né? Está cantando, está poeta, não é? Está poeta hoje, né? Próximo, por comunicado de liderança pelo PSOL, vereador Celso Gianazzi. Obrigado, senhor presidente. Venho aqui à tribuna com a anuência da minha líder aqui do PSOL, falar um pouquinho sobre alguns temas importantes. Primeiro, dizer que hoje aconteceu um fato inédito aqui nessa Câmara Municipal, que foi o parlamentar do PSDB aqui da base de sustentação do governo, que foi do governo Dória, agora do governo Nunes aqui, criticar uma ação do governador Tarcísio, que quer acabar com o livro didático nas escolas estaduais, quer colocar tudo digital, como se nós estivéssemos num país de primeiro mundo, conhece absolutamente nada o governador Tarcísio, e o vereador João Jorge, pena que ele não está aqui para a gente fazer esse debate, falou que o governador está recuando, que vai imprimir parte do material, ele está anunciando que ele vai cometer um crime de improbidade administrativa, porque esses livros são do Programa Nacional do Livro Didático, Programa Federal, os livros chegam de graça, chegam prontos aqui para o Estado, e ele abrir mão disso para imprimir um material, mais de 200 milhões de reais, vereador Coronel Salles, que o governador, acredito que ele vai recuar, mas o fato é que alguém do PSDB aqui criticar uma ação do governador Tarcísio, que é um fato inédito. E outro ponto que eu gostaria de apontar antes de colocar aqui uma apresentação é do almoço indigesto que nós tivemos aqui na cidade de São Paulo do prefeito Ricardo Nunes, com o ex-presidente, o inominável, o inelegível, né, negacionista Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, inelegível, e o governador Tarcísio, que quer reduzir as verbas da educação, tirar o livro didático. Então, gente, foi um almoço da destruição, que querem. O prefeito Ricardo Nunes está se unindo aí ao Bolsonaro, está no noivado, já quase o casamento, para destruir a cidade de São Paulo, e a gente não pode permitir que isso aconteça. Então, as forças progressistas, haverá uma ampla frente de esquerda progressista aqui nessa cidade para combater o negacionismo que imperou nesse país aí nos últimos 4 anos. E, presidente, o tema que eu venho falar aqui é importante. Nós tivemos no último domingo, o vereador Coronel Salles, o Dia do Quadro de Apoio Escolar. São profissionais da educação, valorosos profissionais que estão na linha de frente nas escolas, sem os profissionais da educação, que fazem parte, compõem o quadro dos profissionais da educação. Sem esses profissionais, as escolas não funcionam. Então, apresentei aqui em 2020 a Lei 17.000, o projeto virou a Lei 17.534, criando um dia, não só de comemorar o Dia do Quadro de Apoio, um dia de luta, de reflexão, de valorização, para que a gente faça o debate
para valorizar essa carreira tão importante aqui no município de São Paulo. E a gente traz 2 vídeos aqui para ilustrar um pouco desse trabalho gigantesco, muito bom, que esses profissionais desenvolvem. Se Thales puder colocar o vídeo para mim, por favor. Imagine chegar na escola e dar com a cara no portão, tudo fechado, sem nenhum aviso. Imagina não ter ninguém para receber pais e alunos na entrada e na saída da escola. Imagine não ter ninguém para providenciar documentos da secretaria. Complicado, não é? Essas atividades e muitas outras são realizadas pelos integrantes do quadro de apoio, que são profissionais da educação. Mas a importância desses servidores, na maioria das vezes, não é reconhecida. Então, em homenagem a eles, eu apresentei aqui na Câmara Municipal um projeto de lei criando o Dia do Quadro de Apoio. Mas não só isso. Eu estou também na luta, trabalhando diariamente pela aprovação do J30. E isso é urgente. A minha proposta, ela reduz a jornada dos integrantes do quadro de apoio para 30 horas e garante o recesso escolar de julho para esses profissionais. Tudo isso sem qualquer redução salarial ou impacto na evolução funcional desses servidores. Eu também propus a criação do cargo de secretário escolar nas unidades de educação infantil, que hoje, em muitas escolas, os integrantes do quadro de apoio, eles exercem essa função, mas não são remunerados por essa atividade, o que é uma injustiça. Todas essas propostas, elas foram criadas em conjunto com os integrantes do quadro de apoio que participam do Conselho do Quadro de Apoio do nosso mandato. Participe você também, para que a gente fortaleça e tenha projetos aprovados aqui, valorizando os profissionais do quadro de apoio. O Dia do Quadro de Apoio não é apenas um dia de comemoração, é um dia de luta, é um dia de resistência, é um dia de reflexão e de valorização desses importantes profissionais da educação. Sem o quadro de apoio, a educação não funciona. Então, parabéns ao quadro de apoio, estamos juntos, continuamos nessa luta pela valorização desses profissionais importantíssimos na nossa rede municipal de educação. Presidente, se você puder só colocar mais... Isso é rapidinho, presidente, é bem rápido. É um ato que teve lá na Câmara Federal. O Deputados realizou audiência pública para discutir a valorização dos profissionais de apoio escolar, aqueles que atuam na gestão e nos serviços de apoio administrativo nas instituições de ensino. O agente de organização escolar na Secretaria de Educação em São Paulo, Robson Lustosa, afirmou que os profissionais de apoio escolar são fundamentais para o funcionamento da escola, apesar de por muitas vezes serem esquecidos nas gestões públicas, e sugeriu mudanças no projeto de lei que institui o piso nacional do quadro de apoio escolar. É a questão salarial, que no projeto o salário inicial está muito baixo. A gente gostaria que fosse pelo menos 70% do valor que é do professor que está... 75% do valor do professor que trabalha 40 horas semanais. E também tem algo muito que tem que ser melhorado no projeto, é a questão das nomenclaturas. Porque cada estado, cada município tem uma nomenclatura totalmente diferente para o mesmo cargo exercido. O vereador do PSOL na Câmara Municipal de São Paulo, Celso Gianazzi, reforçou a necessidade dos profissionais de apoio serem reconhecidos como educadores. Sem o quadro de apoio, as escolas não funcionam. Eles são profissionais da educação, são educadores e precisam ser reconhecidos como tal, né? Não adianta estar apenas colocado na lei, apenas ser incluído no Fundeb, né, que é um passo importante, e sim, é um passo importante. Agora, precisa da complementação, precisa da valorização desses profissionais que são invisibilizados. A deputada Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, autora do requerimento para a realização da audiência pública, propôs que os profissionais de apoio escolar sejam devidamente incluídos no Plano Nacional de Educação. A gente precisa ter uma proposta efetiva para esse profissional, né, que garanta a carreira, que garanta o concurso, a carreira, a valorização, o seu piso salarial, que é um direito que ele tem, uma jornada adequada. Presidente, esse ato que foi na Câmara Federal, a professora e deputada federal Luciene Cavalcante, que é da rede municipal aqui de São Paulo, fez uma audiência pública lá em Brasília, na Câmara Federal. Primeira vez que esse tema vai para a Câmara Federal, primeira vez na história. Então, fica aqui o registro. Obrigado, presidente, pela compreensão aqui da extensão do tempo.
Obrigado, vereador Celso Janazzi. Por acordo de liderança, encerro a presente sessão. Convoco a próxima sessão ordinária para amanhã, quarta-feira, dia 9 de agosto de 2023, às 15 horas, com pauta a ser publicada no Diário Oficial. Relembro a convocação de 5 sessões extraordinárias após a sessão ordinária de quarta-feira, dia 9 de agosto, 5 sessões extraordinárias aos 5 minutos de quinta-feira, dia 10 de agosto, todas as sessões com pautas a serem publicadas no Diário Oficial. Estão encerrados os nossos trabalhos. Final da sessão plenária na Câmara Municipal de São Paulo. Voltaremos amanhã, a partir das 15 horas, com mais uma sessão convocada pelos vereadores. Lembramos a todos que as informações dos eventos e das notícias que acontecem na Câmara Municipal de São Paulo, você pode conferir no nosso portal São Paulo SP Elege BR. Acompanhe também as nossas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.